Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Você crê nisso? Amém. Então feche os teus olhos, peça para que o Senhor possa falar com você agora, que você possa ter bom entendimento acerca daquilo que vai ser tratado, né? E aquilo que eu gosto sempre de dizer, melhor do que entender, melhor do que compreender a palavra é viver a palavra. Mas nós não conseguimos vivê-la senão também através de uma obra do Espírito Santo. Então que o Espírito Santo nos capacite a vivermos a sua vontade. Querido Deus e Pai, cantamos louvores, adoramos o Teu nome, sentimos a Tua doce presença neste lugar. E agora, Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra. Ó Deus, nós queremos receber o alimento que vem do céu. Ó Deus, que sacia a fome, Senhor, do nosso espírito. E por isso nós pedimos, ó Deus, a Tua santa presença, conduzindo, Senhor, esta mensagem. Ó Deus, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração, nos dando compreensão, Senhor, acerca daquilo que vai ser tratado. E de igual forma, Senhor, nós pedimos a obra, a ação do Teu Espírito Santo, para nos capacitar, Senhor, a viver a Tua palavra. Ó Deus Santo, leve-nos no centro do Teu querer, para a glória do Teu nome e edificação de cada um de nós, os Teus filhos, no nome santo de Jesus. Amém. Você pode se assentar no nome do Senhor. Convido todos quantos têm suas Bíblias para que possam abri-las agora. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler dos versículos 7 ao 20. Lucas, capítulo 22, versículo 7 ao versículo 20. Diz assim: Chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide e preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro d'água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém. Amém, irmãos? Volte a sua atenção agora aqui para o altar. Nós queremos falar de um assunto muito importante e necessário, especialmente nesta noite, né? Porque é a noite em que nós viemos para celebrarmos a ceia do Senhor, para participarmos do corpo e do sangue do Senhor, representado no pão e no suco da vide. E eu quero nesta noite, irmãos, na direção do Espírito Santo, falar com os irmãos sobre duas celebrações bíblicas, duas festas ou duas celebrações bíblicas contidas aqui neste texto, né? E ela já está no primeiro versículo que lemos, versículo de número 7. Eu gostaria que o Danilo nos ajudasse aí, Lucas 22, versículo 7. Aqui está, né, dentro deste único versículo, as duas celebrações que nós queremos nesta noite tratar com a igreja. Diz o texto: Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos,
em que importava sacrificar a Páscoa. São dois eventos, são duas celebrações, né, que seguem-se, mas distintas, e Deus tem algo para nós dentro deste assunto. Não vamos nos aprofundar, mas com certeza o Senhor terá toda a liberdade necessária para nos ensinar de tal forma que nós entendamos aquilo que Deus quer falar. Nós estamos aqui, conforme todos já sabem, já dissemos, para celebrarmos hoje a ceia do Senhor, né? E a ceia do Senhor, que nós fazemos aqui nesta igreja uma vez por mês, né? E habitualmente nós celebramos a ceia sempre no segundo domingo de cada mês. Esse mês, de forma excepcional, nós trouxemos a ceia para o primeiro domingo, por conta do culto em homenagem às mães que acontece no domingo que vem. Mas normalmente nós celebramos a ceia aqui, sempre no segundo domingo de cada mês. E eu já tenho ensinado, os irmãos já sabem disso, né? Nós celebramos a ceia uma vez por mês, mas em nenhum lugar da Bíblia está escrito que a ceia deve ser celebrada apenas uma vez por mês. Ou, de repente, nós poderíamos celebrar a ceia uma vez ao ano, né? E se nós formos tomar como base a Páscoa judaica, que foi a partir daqui que foi estabelecida a ceia, a Páscoa judaica acontece uma vez por ano. Então, se nós celebrássemos a ceia uma vez por ano, nós estaríamos sendo bíblicos. Mas não estamos sendo menos bíblicos pelo fato de fazermos a ceia uma vez por mês. Como, de repente, poderíamos fazer a ceia uma vez por semana. A cada domingo nós poderíamos celebrar a ceia do Senhor. Amém, irmãos? O grande, né, o importante na celebração da ceia do Senhor é aquilo que ensinou o apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Nós precisamos discernir, nós precisamos ter entendimento, nós precisamos ter compreensão a respeito daquilo que nós estamos fazendo. A ceia do Senhor, para nós, não é apenas um ponto dentro do calendário litúrgico da igreja no decorrer do mês. Não é uma tradição evangélica que nós viemos aqui realizar, ou que nós realizamos a cada mês. Não é apenas um ritual. Quando eu e você nos reunimos, como na noite de hoje, para celebrarmos a ceia do Senhor, nós temos que ter entendimento, nós temos que ter compreensão acerca daquilo que nós estamos fazendo. Eu louvo a Deus, né, porque nós, pela graça e misericórdia do Senhor, né, isso não vem de mim, isso não vem de você, não é mérito nosso, mas pela graça e misericórdia de Deus, um dia os nossos olhos espirituais foram abertos, e a partir dali, né, nós fazemos o que fazemos, com compreensão, com discernimento, com entendimento, e não mais simplesmente por conta de uma religiosidade. Amém, igreja? Veja bem, aqui no texto que nós acabamos de ler, está registrada a última Páscoa que Jesus participou com os seus discípulos. O texto diz que Jesus reuniu os discípulos: olha, entrem na cidade e preparem a Páscoa para que a comamos. E Pedro e João disseram: Senhor, mas aonde nós vamos fazer isto? E ele diz: vocês entram na cidade, vocês vão encontrar um homem que está levando um cântaro d'água. Seguir este homem, na casa que ele entrar, vocês pedem para chamar o dono da casa, o pai de família, e diga a ele: olha, o mestre pede para que preparemos a Páscoa aqui. E ele vai te mostrar um salão, um cenáculo preparado, mobilado, e ali vocês preparem a Páscoa. E eles saíram e encontraram exatamente da forma como Jesus havia dito, né? O dono daquela casa cedeu aquele espaço, um espaço preparado, e eles ali prepararam a Páscoa para que Jesus e os seus discípulos pudessem celebrar. E foi exatamente nesta ocasião, neste momento, em que Jesus institui a ceia. Esta ceia que nós participamos, esta ceia que nós celebramos e que nós já fizemos a leitura aqui neste texto do capítulo 22. E quando nós celebramos a ceia, nós temos que ter no coração de que existe pelo menos
3 propósitos para a celebração da ceia. Pelo menos 3 propósitos, aquilo que Deus colocou dentro do meu coração e que eu quero compartilhar com você, segundo o ensinamento das Escrituras, segundo o ensinamento do próprio Senhor Jesus Cristo. Qual é o primeiro propósito para nós estarmos aqui hoje diante desta mesa? É fazermos em memória do Senhor. Amém, igreja? Relembrando, Lucas capítulo 22, versículo 19. Vamos ver o que diz. Lucas 22, verso 19. A última parte do versículo, quando o versículo diz que o Senhor tomou pão, tendo dado graças, repartiu entre os discípulos. A última parte do versículo diz o quê? Fazei isso em memória de mim. E por que é que Jesus diz, fazei isso em memória de mim? Porque a Páscoa judaica, que eles celebravam e celebram até o dia de hoje, tinha como propósito relembrar a saída do povo hebreu da escravidão do Egito. E não somente a Páscoa, mas todas as festas bíblicas, que nós chamamos muitas vezes de festas judaicas, mas a terminologia correta seria festa bíblica. Todas as festas bíblicas, elas apontavam para o Messias, para Jesus, o Senhor, que ainda os judeus ortodoxos esperam até o dia de hoje, mas que na realidade, para mim e para você, o Messias, o Cristo, o Salvador já veio. Amém, irmãos? Yeshua, Jesus, o Senhor. E por isso, a partir daquela última Páscoa que Jesus celebrou com seus discípulos, ele deu um novo entendimento, uma nova compreensão. Isto reflete exatamente na igreja do Senhor Jesus Cristo, independente se ela é judaica ou de qualquer outra nação, nos leva a ter o entendimento de que todas as festas judaicas e todas as celebrações, elas apontam para uma verdade, para uma realidade que a igreja tem que viver, que eu e você temos que viver. E o que nós aprendemos, o primeiro propósito da ceia é relembrar o Senhor. Fazer isto em memória de mim. E o que é que nós devemos relembrar do Senhor? O que é que nós devemos trazer dentro do nosso coração em relação a isso? João capítulo 14, verso 6. João capítulo 14, verso 6, diz o seguinte, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, igreja? A primeira coisa que nós temos que trazer à memória, que a nossa salvação só é uma realidade, porque existe um único e verdadeiro caminho, Jesus Cristo o Senhor, representado aqui neste pão e neste suco da vide. Por que é que você tem a certeza da salvação? Por que é que você tem a convicção da salvação? Por que é que você tem a certeza de que a nossa eternidade será na glória de Deus? Porque Jesus Cristo, Senhor, é o único e verdadeiro caminho que nos leva a Deus. Amém, irmãos? Fazei isto, disse o Senhor, em memória de mim. Relembrem isso. O que mais nós devemos relembrar acerca do Senhor? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. 1 Timóteo 2, versos 5 e 6. Devemos trazer à memória que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Verso 6. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Amém, irmãos? Jesus Cristo é o único caminho de salvação e de vida eterna. Retorna para mim o verso 5, por gentileza, Danilo. Verso 5. E Jesus é o único mediador. Quando nós nos achegamos nesta mesa, trazemos à memória que Jesus é o único mediador. Só podemos chegar a Deus por intermédio de Jesus e de mais ninguém. Amém, igreja?
Não chegamos ao Pai por conta de uma religião. Não chegamos ao Pai por conta do nome de um homem. Não precisamos e não temos outro mediador senão Jesus. Não precisamos e não temos mediador nem medianeira. Ninguém vai chegar ao céu, ninguém vai chegar ao trono da graça, ninguém vai chegar à presença de Deus por qualquer outro nome, senão através do nome de Jesus. Amém, irmãos? E isso que é importante para nós. Por isso que muitas vezes vocês já me ouviram dizer, né, o nosso culto é cristocêntrico. Por quê? Porque Cristo é o centro do nosso culto. O centro do nosso culto, irmãos, não é a denominação que nós pertencemos. O centro do nosso culto não é o pastor da igreja. O centro do nosso culto não é o ministério de música, não é o diaconato, não é você, não sou eu. O centro do nosso culto é Jesus Cristo, o Senhor. Ele é o único mediador. Amém, irmãos? Não há outro. E isso nós devemos trazer à lembrança. Isso nós devemos trazer à memória. E ainda, irmãos, falando a respeito de 3 propósitos na celebração da ceia, estamos tratando do primeiro propósito. O primeiro propósito é fazer em memória de mim. Nós temos ainda Atos capítulo 4, verso 12, que vai reforçar, a bem da verdade, aquilo que já foi dito, né? Atos 4, verso 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há outro nome. Se você dobrar os teus joelhos lá no teu quarto e dizer: ó Pai, ó Deus Todo-Poderoso, no nome do pastor Joãozinho eu me chego diante de Ti, você está perdido. Amém? Se você chegar no nome de qualquer outro, você está terrivelmente perdido. Não há outro nome através de quem nós podemos chegar diante de Deus, porque em nenhum outro nome há salvação, nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, senão o nome de Jesus. Amém, igreja? Celebrarmos a ceia do Senhor é trazermos à memória que Jesus é o caminho. Celebrarmos a ceia é trazermos à memória que Jesus é o único mediador. Celebrarmos a ceia é trazer à memória que em nenhum outro há salvação, senão apenas em Jesus Cristo, o Senhor. E aí, irmãos, quando nós temos isso dentro do nosso coração, não sei se você consegue sentir, perceber aquilo que eu sinto, aquilo que está dentro do meu coração agora. Quando nós pensamos que Jesus Cristo é o único caminho, quando nós pensamos que Jesus Cristo é o único mediador, quando nós pensamos que Jesus Cristo é o único nome através do qual nós podemos chegar a Deus, este Cristo, Ele é exaltado entre nós. Ele é engrandecido. Amém, irmãos? E por que Ele é exaltado? E por que Ele é engrandecido? Porque não sobra espaço para mais ninguém. E não sobra espaço para mais nada. Jesus Cristo é o Senhor. Amém, irmãos? Jesus Cristo é o Senhor. Qual é o segundo propósito para a celebração da ceia do Senhor? O segundo propósito é relembrar o preço que foi pago. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. 1 Pedro capítulo 1, verso 18. Pedro diz aqui: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Qual foi o preço da minha salvação? Qual foi o preço da tua salvação, da nossa redenção? A palavra de Deus é clara, não foi com preço de prata, nem ouro, nem de pedras preciosas, nem de qualquer outra coisa corruptível deste mundo. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo, no texto lido em Lucas capítulo 22, eu gostaria que, por gentileza, colocasse Lucas 22, verso 19. Esse texto diz o seguinte: e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado.
Ou seja, o preço pago foi o próprio corpo do Senhor, né, dilacerado pelos açoites. O preço da minha salvação, da tua salvação, foi o próprio corpo do Senhor, perfurado ali pelos pregos, né, perfurado ali pela lança do soldado romano. Não foi ouro, não foi prata, isso seria muito pouco. Isso seria muito pouco para Deus e seria muito fácil para Deus. Comprar as almas a preço de ouro, a preço de prata. O Senhor diz: meu é o ouro e minha é a prata. Que dificuldade seria para Deus, resgatar a minha vida, a tua vida, ou a humanidade pelo preço de prata ou ouro? Mas Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele deixa claro: não foi com o preço das coisas corruptíveis deste mundo, não. E aí João, no Evangelho, no capítulo 3, verso 16, vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos irmãos, você conhece a palavra de Deus, vai se relembrar que no momento da crucificação, o pecado da humanidade, o pecado de todos nós, recaiu sobre Jesus de tal forma que o texto sagrado vai dizer que Deus não teve condições de olhar para o seu filho. Tamanho era a iniquidade e o pecado de todos nós que estava sobre ele, de tal maneira que o próprio Pai não tem condições de olhar para o seu filho, e o próprio Senhor Jesus Cristo sente naquele momento a fragilidade e o fato dele ter sido abandonado, talvez, vamos assim usar esse termo, pelo próprio Pai, dizendo: meu Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Ali estava o preço do nosso pecado, naquele corpo agonizante daquela cruz. Esse foi o preço. Amém, irmãos? Nós falamos aqui, os irmãos todos conhecem, a ceia, esta ceia que nós praticamos, que a igreja celebra, ela nasceu, ela surgiu da última Páscoa que Jesus participou com seus discípulos. E esta Páscoa que Jesus participou com seus discípulos, ela foi instituída lá em Êxodo capítulo 12, na noite em que os hebreus vão sair da terra do Egito, a última noite deles no Egito. E ali em Êxodo capítulo 12 tem a descrição de como deveria ser celebrada a Páscoa, e o objeto central, o principal dentro daquela celebração, era exatamente o cordeiro. E o cordeiro, entre as características que deveria ter, ele não poderia ter mancha, não poderia ter mácula, não poderia ter defeito. E aquilo que nós já dissemos, e toda celebração ela aponta para Jesus. E o cordeiro pascal, o cordeiro que foi sacrificado lá no Egito, assim como todos os que foram sacrificados, são sacrificados na celebração da Páscoa, é um cordeiro que não poderia ter defeito. E Jesus Cristo, não tendo nenhum defeito, e entenda defeito aqui, pecado, ele tomou sobre si os meus pecados, e ele tomou sobre si os nossos pecados. E aquele corpo agonizante lá na cruz, por conta dos nossos pecados, açoitado, perfurado, abandonado, ele diz: meu Deus, meu Pai, por que me desamparou? Então este é o segundo propósito da celebração da ceia, lembrar o preço da nossa redenção. Ainda Lucas capítulo 22, versículo 20, o próximo versículo, vai nos dizer, versículo 20, por gentileza: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém, irmãos? Corpo ferido, corpo dilacerado, sangue vertido, sangue derramado, de alto a baixo, por conta dos nossos pecados. Esse foi o preço da minha redenção, o preço da nossa redenção. E nós devemos trazer isto em lembrança, quando nós nos apresentamos diante da mesa do Senhor.
O terceiro propósito, meu querido irmão e irmã, para a celebração da ceia do Senhor, é a comunhão. Comunhão. A ceia é um momento de comunhão. Lucas capítulo 22, versículo 14. Diz o texto sagrado: e chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Nós já ensinamos, nós já pregamos por várias vezes, que a mesa é símbolo de comunhão. Amém, irmãos? Nós estamos aqui diante desta mesa. Todos os meses nós nos reunimos diante desta mesa. E a mesa fala exatamente disso, de comunhão. Jesus se reúne ali naquela mesa, na sua última Páscoa, com os seus 12 apóstolos. E a mesa, nós já ensinamos isso também, a mesa é um lugar para a família. Amém, irmãos? Quando você pensa numa mesa, lá na tua casa, é um lugar onde nós gostamos de reunir a família. E por que é que você está aqui nesta noite? Por que é que nós estamos aqui nesta noite? Por que é que nós estamos aqui diante desta mesa? Porque nós fazemos parte da família de Deus. Amém, igreja? Família de Deus. Eu e você fomos chamados para fazer parte desta família, e isto é glorioso. Então, quando nós pensamos a respeito disso, aqui não está reunido um grupo de pessoas, distantes, estranhas, pessoas que cada uma delas tem as suas origens, as suas famílias. Não, nós estamos aqui enquanto família. Somos a igreja de Deus, somos o povo de Deus, somos a família de Deus. Por isso que nós estamos reunidos diante da mesa do Senhor nosso Deus. Por isso nós viemos e estamos e devemos estar sempre em comunhão. Amém, igreja? Comunhão. Somos uma família, somos um corpo. E é por isso, meu querido irmão e irmã, que entre nós, assim como qualquer família, nós temos que buscar o máximo de nos entendermos, de muitas vezes procurarmos corrigir as diferenças, amenizar as diferenças. Não é possível, nós não podemos pensar numa igreja, numa família, onde há rusgas entre pessoas, entre irmãos. Não que eu esteja dizendo que haja alguma coisa dessa natureza, mas eu estou falando a respeito da importância e do entendimento que nós devemos ter enquanto família. E isso nós podemos usar como exemplo a nossa própria família. Uma família aí, marido e mulher, 3, 4 filhos aí, 2 filhos. De repente existe alguma coisinha ali qualquer, mas essas coisas precisam ser consertadas e resolvidas, porque nós somos uma família. Amém, igreja? Nós somos uma família, amando-nos uns aos outros, perdoando-nos uns aos outros, auxiliando uns aos outros, ajudando uns aos outros, carregando o fardo uns dos outros. Eu não posso, meu querido irmão e irmã, mesmo enquanto pastor e tendo o ofício, a responsabilidade de chegar aqui e ministrar a ceia do Senhor, mas simplesmente vir aqui e fazer algo frio, ritual, religioso, sem pensar que eu estou reunido com a minha família, a família do Deus eterno, a família da qual nós pertencemos. Amém, igreja? Podemos de repente até não ter muita proximidade, por circunstâncias, mas nós somos uma família, somos o povo de Deus. Se você precisar, você sabe com quem você pode contar. Estamos juntos na caminhada. Amém, igreja? Juntos na caminhada. E eu já disse isso certa vez, ou mais de uma vez, e quero repetir aqui. Irmãos, dentro do meu coração, o meu propósito é o dia que eu puder chegar, e o dia que eu chegar lá na glória de Deus, na presença de Deus, eu possa olhar e reconhecer a face de cada um daqueles que caminharam conosco durante este tempo, durante esta jornada.
que nenhum membro da nossa família fique para trás. E aqui eu não estou falando da nossa família biológica, natural, mas a família do povo de Deus. Amém, irmãos? Por isso nós devemos amar uns aos outros, por isso nós devemos orar uns pelos outros, por isso nós devemos carregar os fardos uns dos outros, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, porque a mesa fala de comunhão, e mesa fala de família. A mesa é para a família. A mesa, nós já aprendemos isso também em algum momento, é para os íntimos, é para aqueles que são próximos. Quem é que você leva lá para a cozinha da tua casa? Quem é que você leva lá, né, para a tua mesa? As pessoas próximas de você, as pessoas com quem você tem intimidade. Se é uma pessoa um tanto distante, e você por alguma razão deve recebê-la, já pregamos a respeito disso, você recebe ela ali na sala, mas para a cozinha, para a mesa, é lugar dos íntimos. E por que é que eu e você estamos aqui diante desta mesa? É porque nós somos íntimos do Pai, íntimos de Deus, porque esta é a nossa casa, porque este é o nosso lar, porque esta é a nossa família. Você não é um convidado para estar aqui diante desta mesa, você faz parte desta casa. Amém, irmãos? Você faz parte desta casa. Você tem que se sentir, realmente pertencente a esta casa, pertencente a esta família. Sabe, uma das coisas que muitas vezes eu não replico, até por uma questão de educação, mas uma coisa que eu não gosto, e às vezes conversando até mesmo com um irmão, com um membro da igreja, e a pessoa, às vezes, dentro de uma conversa, ela diz o seguinte: olha, desde quando eu estou lá na igreja do Senhor, desde quando eu fui lá para a igreja do Senhor, ou lá na igreja, irmãos, primeiro que eu não tenho igreja, e em segundo lugar, que não é a igreja do pastor, é nossa. Amém, irmãos? Então eu penso que a forma correta, de dizer seria, desde que eu fui lá para a nossa igreja, desde que eu estou lá na nossa igreja, ou o que aconteceu lá na nossa, amém, irmãos? Lá na nossa. Quando eu me refiro, por exemplo, à minha casa, eu não digo, não, lá na casa da Sandra, lá na minha casa, lá na nossa casa. Amém, igreja? Você está entendendo aquilo que o pastor está falando? Eu gostaria que você tivesse essa compreensão, que você faz parte, que você pertence, que você e eu, nós só estamos aqui diante dessa mesa, porque nós somos íntimos do Pai. A mesa fala de comunhão, comunhão fala de família, comunhão fala de intimidade, comunhão fala ainda a respeito de amigos. A mesa é lugar para os amigos. A mesa é lugar para os amigos. Nós só levamos na nossa mesa aqueles que são amigos. Os inimigos, eles não vão participar. Os inimigos, eles não vão entrar. Ou ainda que, de repente, se o inimigo, ele vier e assentar à mesa, ele não vai permanecer na mesa. Nós temos o exemplo dentro desta última Páscoa que Jesus realizou. Judas Iscariotes, ele até sentou na mesa, mas ele não permaneceu na mesa. Ficar na mesa é para os amigos. E eu e você estamos aqui porque nós somos amigos de Deus. Judas Iscariotes, você conhece a Bíblia, conhece a história, ele até assentou ali, quando Jesus deu o bocado para ele levantou-se e foi encontrar com Jesus apenas mais tarde da noite, acompanhado dos sacerdotes, acompanhado dos soldados romanos, quando beijou a face de Jesus, traindo o seu mestre e entregando-o à mão dos soldados. Esse não é o amigo, esse é o traidor, esse é o inimigo, e o inimigo não tem parte na mesa. Mesa é lugar de comunhão, mesa fala de família, mesa fala de intimidade, mesa fala de amigos. Talvez de repente
alguém, né, possa até dizer: pastor, mas eu estou aqui visitando hoje pela primeira vez. Eu não sou sequer batizado, não pertenço a nenhuma igreja evangélica. Deixa eu lhe dizer, meu querido irmão e irmã, se você foi convidado para estar aqui, e agora quando eu digo convidado, não é convidado por uma pessoa, né, próxima de você, da tua família, ou um amigo que o convidou para estar aqui, porque todos nós estamos aqui a convites do Espírito Santo de Deus. E se fomos convidados para estarmos aqui, é porque somos amigos, ou, no mínimo, o Senhor deseja se tornar amigo seu. Amém? Jesus deseja se tornar seu amigo. Não fosse assim, você não estaria aqui nesta noite. Porque às vezes nós temos o entendimento, e isso aí é natural do ser humano, achar que nós temos o controle, achar que nós temos o domínio. Não, eu faço porque eu quis fazer, eu vim aqui porque eu quis vir. Não, você veio aqui porque o Senhor te trouxe aqui. E o Senhor te trouxe aqui porque Ele tem um propósito com você. E o propósito do Senhor na minha vida e na tua vida é que nós sejamos família de Deus, íntimos do Senhor, amigos do Senhor. Veja bem o que diz o Evangelho de João, capítulo 15, versículos 14 e 15. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Essa é a forma, né? Se você de repente por alguma razão não se sente amigo ainda de Deus, não se sente íntimo do Senhor, mas você está aqui nesta noite, ou você está ouvindo esta palavra através da nossa live, tenha certeza disso, só depende de você tornar-se de fato amigo do Senhor. De que maneira? Se fizerdes o que eu vos mando. Amém, irmãos? Se nós fizermos a vontade do Senhor, a própria palavra de Deus diz que nós somos amigos do Senhor. Versículo 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo o quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Veja bem, a tua mente, a nossa mente espiritual, está sendo ativada agora pela palavra de Deus. Ou desde o dia em que nós viemos para Jesus até o dia de hoje, cada dia mais nós estamos aprendendo do Senhor. E por que nós estamos aprendendo do Senhor? Porque nós nos tornamos amigos do Senhor. Por isso todos quantos estão ouvindo esta palavra, se de repente tem alguém aqui que não se sente ainda amigo do Senhor, você pode sair daqui desta noite amigo do Senhor, se você sair daqui com o propósito de fazer a vontade de Deus. Volta para nós o verso 14, por gentileza. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Amém? Se você sair daqui determinado nesta noite a servir ao Senhor com toda a fidelidade, com toda a integridade do teu coração, você pode ter certeza, que você é um amigo de Deus e que, portanto, tem direito a estar assentado na mesa de Deus. Esta é a instituição da ceia e os 3 propósitos da celebração da ceia: fazer em memória do Senhor, relembrar o preço que foi pago e saber que a mesa é lugar de comunhão. Mas eu disse ao início, irmãos, que nós estaremos falando a respeito das 2 celebrações contidas lá no versículo de número 7. Lucas 22, verso 7. Volta para nós, por favor. Lucas 22, verso 7. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. A respeito da festa dos pães asmos, da celebração dos pães asmos, nós temos um texto lá em Êxodo capítulo 12, onde o Senhor ordena a Páscoa para os hebreus, e ele fala também a respeito desta festa. Nós vamos ler Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 17, do 17 ao 21. Êxodo capítulo 12, versículo 17. Nos versículos anteriores, você pode fazer a leitura disso depois na sua casa, vai estar falando ali a respeito da Páscoa, da instituição da Páscoa, como eles deveriam celebrar a Páscoa, a escolha do cordeiro, a separação do cordeiro, e assim por diante.
E aí, no versículo 17, o Senhor começa a falar a respeito da festa dos pães asmos. Só para que os irmãos possam entender, antes de nós entrarmos propriamente no texto, a Páscoa judaica é um jantar. Um jantar. A celebração de um jantar é a Páscoa judaica. E de acordo com a Bíblia Sagrada, este jantar, a Páscoa, que para os judeus relembravam a saída deles lá da escravidão do Egito, deveria acontecer sempre no dia 14 do mês de Abib, ou mês de Nissan. Se você de repente ler na tua Bíblia, ou se você ler em qualquer livro a respeito do mês de Abib, ou mês de Nissan, está falando do mesmo mês, tá? É equivalente ao mesmo mês, né? E esse mês de Nissan, ou mês de Abib, pelo fato do calendário hebraico ser um calendário lunar nos seus meses, nós não vamos entrar aqui nesse mérito, mas acontece, né, se você fizer uma equivalência ao nosso calendário, que é o calendário gregoriano, entre meados de março e abril. Então, de repente, num ano pode ser no mês de março, de repente, num ano pode ser no mês de abril, mas para os judeus é no mês de Nissan, ou no mês de Abib, no dia 14. Era um jantar. Ainda é muito importante que se diga, né, que para os judeus, para os hebreus, de acordo com a própria palavra de Deus, a contagem do dia é diferente do que nós, né, no Ocidente, no nosso calendário, nós contamos. Para nós, o nosso dia, ele começa a 0 hora. Né, quando deu meia-noite, encerra-se um dia, o segundo seguinte já é o dia seguinte. Amém? É assim que funciona o nosso dia. O dia para o judeu, ele começa no entardecer, né? Ele termina no entardecer de um dia e começa a partir dali. Então, esta Páscoa judaica era um jantar que deveria acontecer logo depois do pôr do sol. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, nós aprendemos que o dia que o Senhor fez foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E aí conta ali tudo aquilo que o Senhor realizou no dia primeiro. Depois a tarde e a manhã do dia seguinte. Então, sempre ao entardecer, se nós fôssemos trazer isso, né, só para entendimento, não é exatamente assim, mas só para entendimento, nós poderíamos dizer que o dia, para o judeu, ele começa às 18 horas. Não é exatamente às 18 horas, porque não está vinculado a um horário, está vinculado ao pôr do sol. Quando o sol se põe, eles passam a contar o dia seguinte, até o pôr do sol do outro dia. Então, a Páscoa judaica, ela deveria acontecer, e ela acontece, no dia 14 do mês de Nissan. É um jantar. E neste jantar, entre tudo aquilo que o Senhor ordenou, deveria se comer pães asmos, o pão sem fermento. E a partir dali, daquele jantar, a partir daquele momento, então se estabelece também a celebração da festa dos pães asmos. Vamos ver. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Próximo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos até 21 do mês à tarde. Começa no dia 14 e vai até o dia 21. Próximo versículo. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas, nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Mais um versículo. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros
para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então, a festa dos pães asmos, a celebração dos pães asmos, 7 dias, já conectada com a Páscoa. A Páscoa é o jantar, que já deveria, neste jantar, comer pães sem fermentos. Sem fermento, é isto que significa pães asmos. E por 7 dias, todo e qualquer fermento deveria ser tirado de dentro da casa dos hebreus, dos judeus. Eles não poderiam comer nada levedado, não poderia ter nada levedado, ao risco de serem exterminados, serem cortados da família do povo de Deus, se fosse encontrado qualquer tipo de levedura, qualquer tipo de fermento dentro daquela casa. Eu disse ainda há pouco, no início da mensagem, que todas as celebrações apontam para Jesus e todas as celebrações têm um sentido espiritual para a igreja. Qual é o sentido espiritual que nós vemos na celebração da festa dos pães asmos, nestes 7 dias? Pães asmos significa pão sem fermento. A festa dos pães asmos são 7 dias de celebração a contar da Páscoa. A Páscoa é o jantar que os judeus fazem no dia 14 de Nissan, em que na casa de todo judeu se retirava todo tipo de fermento, e não se comia nada que fosse levedado. Preste atenção, porque aqui entra o que interessa para nós. Sendo o fermento símbolo do pecado, e o número 7, o número da plenitude, a festa dos pães asmos simboliza que todo aquele que participa de Cristo deve viver uma vida de total separação do pecado, ou seja, viver uma vida de santidade. Amém, igreja? Então, tão importante quanto a Páscoa é a festa dos pães asmos. Tão importante para nós quanto ter discernimento a respeito da ceia do Senhor é entender o que deve se seguir à ceia do Senhor. Porque depois da Páscoa entrava um período em que durante 7 dias não poderia haver nenhum tipo de fermento, eles não poderiam participar de nada levedado, ao risco de serem exterminados, diz a própria palavra de Deus. O que é que isto significa dizer? Lembrando que o fermento na Bíblia é um símbolo do pecado, nós não podemos celebrar a ceia do Senhor em pecado. Amém, irmãos? Amém? Aí você diz, não, isso aí, pastor, eu já entendi. Tanto é que na semana da ceia eu me preparo. Eu me consagro para eu chegar aqui e participar da ceia do Senhor. Maravilha, maravilha, é exatamente isso. E aí talvez alguém, um pouquinho mais rápido, pensou e falou, pastor, agora eu já entendi. Então eu tenho que me santificar para participar da ceia, e depois que eu participar da ceia, eu tenho que me cuidar para ficar mais 7 dias sem pecado. Aí depois dos 7 dias, está tranquilo. Afinal de contas, é 7 dias, celebração dos pães asmos. Será que é isso que a Bíblia está falando, irmãos? Será que é esse o ensinamento? Não. Lembrando que o fermento é um símbolo do pecado, e o 7 é o número da plenitude, da completude. Significa dizer que nós que participamos da mesa do Senhor, nós que já entendemos aqui, que estar diante da mesa é trazer à memória quem o Senhor Jesus Cristo de fato é. Estar diante da mesa é entender que foi pago um alto preço para que eu e você pudéssemos estar aqui. Saber que estar diante da mesa é estar diante de um lugar de comunhão. Nós precisamos estar em santidade, não apenas para participar do corpo e do sangue representado aqui pelo pão e pelo suco da vida, mas é permanecer nesta celebração dos pães asmos, ou seja, permanecer livre
do fermento do pecado. Amém, irmãos? Não por 7 dias. O 7 é o número da plenitude, da completude. O Senhor fez o mundo em 6 dias, no 7º descansou, estava fechado. É o ciclo fechado. Ou seja, a partir do momento em que nós viemos para o Senhor, nós temos que entender que viver para o Senhor é procurar viver uma vida distanciada do pecado, separado, uma vida de santidade. Vida de santidade é exatamente isso que nós já falamos por muitas vezes. Santidade significa separação. Ser santo significa ser separado. Viver em santidade é viver realmente livre do pecado. Aí qualquer um de nós, qualquer um dos irmãos, pode argumentar: pastor, mas quem é que consegue viver livre do pecado? Quem é que vive sem pecar? Infelizmente, irmãos, isto é uma realidade. Nenhum de nós, infelizmente, conseguimos viver sem pecar. A partir de mim, que estou pregando essa palavra de Deus para o teu coração. Mas a grande verdade é, a palavra do Senhor diz: filhinhos, digo-vos para que não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado para com Deus, que é Jesus Cristo, o justo. Se confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém, igreja? Porque se qualquer um de nós tivéssemos que viver realmente 100% sem pecar, nenhum de nós teríamos condições de estar aqui a partir de mim. No entanto, quando nós compreendemos a palavra de Deus e entendemos acerca disto, que existe um antídoto, existe um remédio para os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, que é nos arrepender e buscar o perdão do Senhor, nós temos que entender também que o pecado na vida do homem de Deus, o pecado na vida da mulher de Deus, que acontece, seria melhor se não acontecesse, mas que acontece. Mas o pecado, ele deve ser, na minha vida e na tua vida, apenas um acidente de percurso. Amém, irmãos? Um acidente. Se você pensar num acidente não é nada premeditado, acidente não é nada que acontece todo dia, acidente não é planejado, acidente é um acidente, é uma coisa que acontece no momento inesperado. Eu, infelizmente, como motorista, gostaria que não tivesse sido assim, mas infelizmente eu já acabei me envolvendo em alguns acidentes. Não muitos, graças a Deus por isso, mas infelizmente eu já me envolvi. Gostaria de nunca ter acontecido, mas já aconteceu. E é possível que já aconteceu com outras pessoas aqui também. Tomara que não, mas certamente deve ter acontecido com alguém. Agora, preste atenção. Nós não saímos de casa de manhã cedo, pega o carro e fala: não, hoje eu quero dar aquela bagaçada. Vai ser um negócio de arrepiar. Amém, irmãos? Não tem isso. Nenhum de nós que de repente já envolvemos, ou alguém, infelizmente pode até acontecer, tomara que não, mas isso não acontece todo dia. Você não sai todo dia aí mirando os postes, pegando as caçambas que estão paradas na calçada. Amém, igreja? Você está entendendo aquilo que o pastor está falando? Pode acontecer, melhor que não acontecesse, mas pode acontecer. Esse é o pecado. Melhor que não aconteça, mas de repente pode acontecer. Mas se acontecer, nós temos um advogado para com Deus, porque o meu propósito, de manhã cedo, a hora que eu me levanto, que vou começar o meu dia de trabalho, e você não é diferente, o teu propósito, quando você levanta pela manhã e vai começar o seu dia de trabalho, tem que pegar o seu veículo, é que aquele dia termine da melhor maneira possível, e não em acidente. Diante de Deus é a mesma coisa, eu levanto com o propósito de que aquele meu dia termine diante de Deus da melhor maneira possível. Por quê? Porque eu já celebrei a Páscoa, e agora eu estou na festa dos pães asmos. Fermento não,
pecado não. Amém, igreja? Você entende isso? Não é se preparar apenas para estar aqui e participar da ceia, é se preparar para um dia estar na glória de Deus. Então, para nós, a celebração da Páscoa e a celebração da festa dos pães asmos, que começa junto com a Páscoa, tem que ser algo de dentro do nosso coração, todos os dias, até que cheguemos na glória do Senhor. Eu quero concluir essa mensagem lendo apenas mais um versículo, João capítulo 6, versículo 57. João capítulo 6, verso 57 diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Quem de mim se alimenta, viverá por mim. Eu e você não temos necessidade alguma que não seja completada ou que não seja provida através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Quem de mim se alimenta, vive por mim. Você não precisa de nada lá de fora, eu não preciso de nada lá de fora. Nos alimentamos do Senhor, da mesa do Senhor, e vivemos por Ele. Amém, igreja? Qual é a necessidade que você tem? Qual é a necessidade que qualquer um de nós aqui tenhamos? Você que está conosco nesta live, qual a necessidade que você tem e que não pode ser suprida em Jesus? Que você tem que buscar lá fora, que você tem que buscar lá no mundo. Qual a necessidade que eu e você temos, que não podemos comer o pão sem fermento, temos que buscar o pão fermentado lá fora? Você está entendendo o que o Espírito do Senhor está falando? Sim. Tem muitos que deixam os pães asmos da santidade para ir comer o pão levedado do inferno. Meu querido irmão e irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós saiamos daqui nesta noite, quanto homens de Deus, mulheres de Deus, povo de Deus, com este comprometimento. Não quero ficar repetindo o que já foi dito, mas você sabe, se você tropeçar, se eu tropeçar, nós temos um advogado, mas é para sairmos comprometidos com uma vida de santidade. Amém? Coloque-se de pé no teu lugar. Eu quero pedir aos nossos pastores, pastoras, os nossos diáconos, que possam já chegar aqui, enquanto vocês se aproximam, os diáconos se aproximam, nós vamos estar orando a Deus, nós vamos estar falando com Deus agora, para que possamos participarmos da mesa do Senhor. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, eu te dou graças pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e que eu compartilhei com a tua igreja nesta noite tão especial, noite em que nós vamos comer do pão, beber do cálice, trazendo a lembrança, o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Muito obrigado, querido Deus, pelo teu Espírito Santo. Obrigado, querido Deus, pela tua palavra. Obrigado, querido Deus, porque a tua palavra é fiel e verdadeira, e a tua palavra diz que através do Espírito Santo está sendo preparado para ti um povo seu especial, zeloso de boas obras. Ó Deus, infelizmente nós ainda estamos no mundo, e estando no mundo, Senhor, nós estamos sujeitos a falhas, a tropeços, ao pecado, mas nós temos no nosso coração, Senhor, o desejo de vivermos a santidade. Ó Deus, de não participarmos, Senhor, do fermento do mundo, do fermento do pecado, mas vivermos, ó Deus, a plenitude daquilo que o Senhor quer de nós. Por isso nós te louvamos e te agradecemos. Ajuda-nos, ó Deus, e capacita-nos, Senhor, a vivermos a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém.